Porque assim, a pessoa que trata com animal, ela, Esfriou. na verdade, você pensa, você sempre tem algumas atitudes daquilo que está dentro de você, né? Então a pergunta é essa, ó. Em que situação vem esse pensamento? Hum. É por isso que eu faço o que eu faço. Pela gratidão, né, que eu tenho a Deus, ao plano espiritual, por tantas chances de vida que eu tive, né? Para quem não sabe, aos 19 anos eu dei uma infecção urinária grave, dei uma nefrite, eu perdi os 2 rins, fui parar numa máquina de hemodiálise, fiquei 9 meses ligado à máquina, recebi o primeiro transplante, o rim da minha mãe, 10 anos levando uma vida normal, transplantado com o rim da minha mãe, eu tive uma crise de pressão alta, de hipertensão, entrei em coma por um AVC. Tive um AVC, fui, né, internado, claro, deu a primeira parada cardíaca. Daí os médicos fizeram voltar só para a família fazer aquela última visitação, né? E depois deu a segunda parada. Enfim, voltei sem sequela física, que também falaram que ia ter muitas sequelas, não ia andar ou falar. E só que daí o AVC levou, por causa do choque, o rim parou de funcionar. Voltei a ser ligado na máquina de hemodiálise de novo, fiquei 1 ano e meio, daí eu recebi o meu segundo transplante da fila, né, nacional de doação de órgãos. Tá. Aí estava há 6 anos com esse segundo transplante, pagando o pedágio de Mariporã, com o braço esticado dando dinheiro para a moça, né? Veio uma Scania por trás, arrebentou com o carro, o rapaz do meu lado fraturou a coluna, eu entrei em coma de novo. E daí no coma prejudicou o rim, tentaram salvar o rim e a vida, conseguiu ficar, né? Só que 3 anos depois aí veio o Covid. E, ou seja, 8 anos do segundo transplante, aí veio o Sim. Covid, para mim foi devastador o Covid. Eu peguei do início, não tinha nenhuma vacina, fui internado em São Paulo, morria, né, 2, 3 mil Sim, pessoas todo dia. Eu tive o primeiro apagão, voltei. Ali, só depois que eu voltei da segunda vez, que eu me perguntei, meu Deus, com tantos animais, eu nunca me preocupei se eu morro, o que acontece com os meus animais, porque a família não vai assumir os animais, né? sim. Então, aí eu pedi o telefone para a enfermeira quer falar com sua mãe, o seu estado é muito grave e tudo. Eu falei, não, quero falar com outros protetores. Até a enfermeira achou que eu tava querendo, já tava tendo visões, falando protetor, achando que é alguma coisa espiritual, né? Aí eu expliquei a situação, depois que eu falei com os outros protetores, quem poderia, e também ninguém consegue ficar com essa quantidade toda, né? Sim. E a maioria dos santuários é específico de uma espécie ou outra. Depois, enfim, que eu consegui deixar os animais encaminhados, eu falei, agora eu posso morrer tranquilo, né? E eu só ficava, assim, visualizando o rosto dos animais, né? E isso que eu acho que me dava força para continuar ali. Daí, quando eu senti que eu ia pagar, porque a primeira vez a gente não sente, eu pelo menos não senti. Quando eu senti que eu ia pagar, daí eu falei, agora eu não volto mais, né? Aí fiquei um tempo apagado de novo, daí quando eu voltei, foi aquela coisa de palmas, saiu em jornal, tudo, né? Pelo meu histórico de saúde, só que o Covid levou o rim. E daí eu fiquei ligado na máquina, o Covid foi mais ou menos 4 Meu anos e meio, Deus. tava 4 anos e meio ligado na máquina de hemodiálise na USF. E há 3 meses atrás recebi a bendita ligação que tinha uma pessoa compatível comigo e recebi o meu terceiro transplante. Até então né, tive uma recuperação extraordinária, voltei a minha vida totalmente normal. Então, a minha gratidão, Esse final foi quanto tempo? faz 3 meses que eu fiz o meu terceiro transplante. 3 Nossa, meses só. cara. E eu já voltei numa vida normal, assim, eu saí era para ficar 14 dias internado, fiquei apenas 6. Era para ficar 40 dias sem dirigir, no 9º dia eu já estava indo dirigindo sozinho para São Paulo, né? E eu sempre fui um pouco meio abusado, assim, e não queria sempre dar trabalho para outras pessoas, né? E já voltei aos poucos cuidar dos meus animais, e hoje em dia já carrego os pesos que tiver que carregar, tudo, né? Tudo normal, né? Rapaz. E é por. E é justamente. Faz livro. Olha lá. Meu Deus, 3 milagres, 4. É, Parabéns. fora algumas coisas que eu pulei para não ficar longo, né? Senão acaba o horário. Herói de verdade. Eu ia falar uma pergunta de herói, nem preciso mais. Não, Olha lá. para. Meu Deus, cara. Mas é justamente assim, né? Eu falo que, por isso que eu falei no início, né, do podcast, que os animais me salvam mais do que eu salvo a eles, né? Então a força que eles me dão é surreal Você tava lá na cama e pensando e no. ficava imaginando o rosto deles, assim, a carinha O deles. GG, Desculpa. então, era todo Nossa, dia. nem fale. Nem fale. Queria ver o GG, não queria ver a O família. GG não é o GG da produção, tá, gente? O GG é um boi. É um touro gigante touro. que eu resgatei,